Sejam muito bem-vindas a mais um Pod Só para Elas. Jaqueline Bosa, minha amiga, como você está? Conta pra nós. Tá bonita de verde, hein? Tô falando a verdade. Gente, outro dia ela falou assim, você está falando a verdade? Eu só falo a verdade. Nada mais que a verdade, mas é para combinar com os meus olhos, né? Linda. Como você está, minha amiga? Bem, graças a Deus. Desculpa um pouco a minha fanhosa aqui, mas Esse né, tempo, né? isso faz parte. Mulheres fortes suportam gripe, suportam o tempo, suportam a vida e a gente vai crescendo de acordo com que a gente vai sofrendo, né? A gente não tem direito de passar mal, não. Olha, mas nós vamos falar sobre isso, o sofrimento é opcional. Ela vai falar sobre isso hoje. Isso mesmo. Vai, não vai? Nossa convidada vai arrasar, não vai? Vai arrasar. E Ai, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ela é pedagoga, mãe, terapeuta TRG, escritora e palestrante. Josi Lima, seja muito bem-vinda ao nosso Pod Só para Elas, com patrocínio dos estúdios Bunny. Olá, Simone. Olá. Bom, obrigada, né? Obrigada pelo convite. Obrigada pelo carinho de sempre. Obrigada pelo respeito à minha história, né? E me ajudar, eu acho, né? A divulgar tudo isso, a mostrar quanto potencial uma mulher tem, né? Isso, uma mulher, eu acho que levanta outras mulheres. E é assim que a gente consegue. Batendo papo, conversando, né? É sempre um prazer, né? A Josi, que fez parte da história da minha filha mais velha, eu que acompanhei parte da sua história. Então nós temos uma jornada. E agora você, né, Jaqueline, também fazendo parte dessa história. Conta pra mim, eu dei uma finalizada, ontem finalizei a leitura do Cativeiro Emocional e eu me emocionei porque a gente recebe muitas mulheres dentro do setting terapêutico com uma dependência emocional exacerbada. E 76% das mulheres hoje, em pesquisa, vivem em cativeiros emocionais, seja espiritual, emocional, físico ou financeiro. Esse é um assunto que nos leva a pensar muito, a refletir sobre como você, mulher, tem vivido as suas relações nos últimos tempos. E é sobre isso que a Josi vai conversar conosco. Você leu o livro, Jaque? Gente, que livro, né? Olha essa frase aqui, não é à toa que ele é best-seller da Amazon. Já é. Entendeu? Procura lá na Amazon, tá lá. Cativeiro. Olha que lindo, gente. Ó. Lindo. Eu achei lindo. Tá de parabéns, tá? Parabéns. Não, olha a frase. Isso aqui me pegou, me conectou. Ela achava que vivia um grande amor até perceber que estava em um cativeiro emocional. Não, me arrepiou. É sério. Não tô falando, não tô brincando, não. Me arrepiou mesmo. Porque isso aqui é muito das histórias mesmo de várias mulheres, né? É porque gera aquela dependência emocional em cima do homem. Acredita que está feliz, acredita que está vivendo um grande amor. E uma parte do livro que me chamou muita atenção é quando você fala sobre esse sentimento, o sentimento de amor que se confunde com a dependência emocional. Porque toda mulher nasce para ter um grande amor. É uma sonho da princesa da Disney, né? É isso que ela fala, né? Só que a gente, às vezes, a parte que entrou na nossa cabeça, coloca na nossa de uma forma um pouco errônea, foi que a gente precisa de um amor. Que a gente, a todo custo, a todo momento, e esse amor é avassalador, é quente, é aquela coisa que tira sua estrutura. E não é isso. O amor é leve, né? É leve, é gostoso, é calmo. E até a gente conseguir entender isso, né? Que o que eu quero para mim? Eu quero isso tudo para mim, né? Esse amor tá me fazendo bem ou não? Eu acho que o segredo tá aí, em começar a fazer perguntas, né? Pra gente conseguir responder, né? E se acertar. Né, ver ali o que tá errado, o que tá de bom, o que tá exagerado, o que tá de menos, né, e conseguir sair da situação que ela se encontra. Ali eu coloco muito, tem essa parte que fala sobre relacionamento, né, que eu acho que é da parte chave, questão de homem e mulher, mas tem relacionamento, ou a dependência emocional de amigos, né, que às vezes a gente não encara isso como dependência emocional, mas existe a dependência emocional de amigos. Então, quando a gente fala de dependência emocional, não é relacionamento. É tudo, qualquer relacionamento que você se anula para poder
agradar o outro, para poder colocar o outro em um palco, tá errado. É aí que tá a dependência emocional. E esse outro pode ser qualquer outro. Família, amigos, pai, mãe. Porque às vezes a gente Mães deixa... que colocam filhos, Gente, né? Mães e o narcisistas. às vezes o filho, por exemplo, não faz o que deseja porque por medo de decepcionar, né? Por medo de deixar pais tristes, né? Mas não é isso. A gente tem que honrar pai e mãe. Tristeza é natural da vida, não tem como a gente deixar... Decepção, né? Não tem como. Eu vou errar, vai fazer coisas que talvez meus pais não vão gostar, mas aí é minha vida, é minha escolha. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Até onde eu tô deixando de ser eu para poder agradar o outro. Eu já vi mães obrigarem os filhos a fazerem faculdade, por exemplo, de medicina, direito, porque é um sonho dela e não do filho, sabe? E eu vejo tantas vidas assim. Isso é muito pesado, né? Isso é pesado. Isso se porque torna aí pesado. o que acontece? Eu estou projetando em um outro ser o que eu queria ser. Então, quando eu projeto uma coisa que eu não tenho controle, porque eu não tenho controle do outro. Eu tenho um controle de mim, das minhas escolhas, o que eu quero, o que eu deixo de querer. Agora, o que o outro quer? Até onde ele vai? Igual eu tenho uma filha de 11 anos. A cismou que quer ser bailarina, dançarina e dar uma banda lá específica. Eu falei assim, eu não podo ela. Quer dançar? Vai dançar. Só que vai acontecer? Não sei. Mas também tem que chamar para a realidade, né? Ó, a gente não sabe como é que vai funcionar, não sei o que vai ser. Mas também não posso podar o sonho dela, é dela. Né? E a gente vai criando, eu acho que não existe, infelizmente, manual, né? Para criar filhos, mas eu acho que a questão é essa, a gente conseguir levar para a criança ou levar para o outro até onde ele pode ir, entendendo a diferença de culpa e de responsabilidade. Tem coisas que eu não tenho culpa, mas tudo que eu faço, eu sou responsável por ela. Ótimo, muito bom. Então, assim, eu acho que é aí que tá a pega do jogo. Pra gente conseguir viver uma vida mais tranquila com todas as pessoas que a gente queira viver e com as decisões que a gente realmente decidiu tomar. E aí, baseado nisso, a gente pensa no cativeiro emocional. Essa palavra me chamou muito a atenção. Porque cativeiro emocional é tudo aquilo que te prende emocionalmente e trava essa liberdade que nós, como seres humanos, temos vindo do próprio Deus. Eu li isso no livro e falei, cara, é isso aqui, né? Então, para você, diante de tudo que você viveu, diante de tudo que você presenciou, do que você presencia hoje na terapia de TRG, o que é o cativeiro emocional? Acho que você disse aí. É o que me prende. É o que não me deixa ser eu. Uhum. Tudo que vai de encontro ou vai contra quem eu realmente sou, ou me inibe a ser quem eu sou, tá me deixando em cativeiro. E me adoece. Então, a doença, ela não vem porque eu já estou no cativeiro. Ela só vem porque eu já estou no cativeiro. Ansiedade. Quando a ansiedade chega, meu corpo já está mostrando que eu estou... A gente fala cativeiro, é uma palavra forte, né? E tudo, mas quando a depressão chega, quando a ansiedade chega, ela chega depois de períodos em situações desconfortáveis. Então, essas situações desconfortáveis que gerou que a gente chama, né, de cativeiro emocional. Então, esses transtornos foi só o quê? Foi o resultado. Foi só o estouro. E quando o transtorno chega, é importante nós verificarmos, até conversamos isso no nosso primeiro episódio, sobre o burnout, e aí a gente vem com a depressão, a gente vem com o transtorno de bipolaridade, a gente vem com o transtorno de ansiedade generalizada. Esse processo dos transtornos, eles só acontecem no momento em que o corpo, junto com a mente, já está respondendo um trauma. Sim. E como que você se viu dentro disso? Só que o que acontece? Primeiro é o corpo. O corpo fala. Só que a gente não presta atenção no corpo. Sim. É as pernas tremendo. Eu lembro que eu ficava muito assim com a perna tremendo. E as pessoas brincavam comigo. Pai, minha perna que tá tremendo até a mesa. E levei aquilo na brincadeira. Mas depois, né, estudando e me conhecendo, depois que eu descobri tudo, aquilo ali já era
um sintoma de ansiedade. Uhum. Então, quando eu ficava assim na mesa, já era um sintoma de ansiedade, né? Então, assim, eu acho que quando eu comia demais, às vezes, né, mesmo sem apetite, era a minha ansiedade falando. Só que a gente não presta atenção. Uhum. Aí começou as crises. Como é que foram essas crises? Eu fico interessada nas crises, porque deixa eu falar para você, mulher, todas as histórias me interessam. Todas as Eu sou histórias. apaixonada também. E a sua história, para mim, assim, né, tanto quanto da Jaque, né, no nosso primeiro episódio aqui do Pod, como todas as mulheres que têm passado por aqui, as que vão passar estão sendo selecionadas a dedo, né? Verdade. A dedo. As nossas convidadas estão sendo selecionadas a dedo, porque cada uma tem uma história mais linda do que a outra, seja de liderança, seja de superação, né, Jaqueline? Quando eu pensei em montar o podcast, que eu te procurei, a primeira coisa que eu sempre falei, eu gosto de contar histórias. Isso aí. Vou pegar uma pessoa que gosta de escutar histórias. Então vamos juntar o último agradável. E a Vamos sua lá. história me interessa, porque, Perfeito. Josi, é algo assim muito interessante. Não é simplesmente assim, eu sou bipolar. Você assumiu isso. Eu tenho, né? Eu tive ansiedade e eu descobri a bipolaridade. Meu Deus, que coragem. Não, Porque tem gente que chega no setting terapêutico e fala assim, não conta pra ninguém não. E de repente a você gente traz fica isso a com vergonha, público, né? A público. Não, e assim, uma coisa que o melhor de tudo é a superação. Aí vem uma outra frase do seu livro que você fala assim: aquela tempestade que achei que ia me destruir foi, na verdade, o vento que me ensinou a voar. Olha que lindo. Como é que linda foi? essa. Nossa, Conta, conta. contei de novo. Conta pra nós, como é que foi descobrir a bipolaridade? Como é que foi assumir isso? Como é que foi olhar para o transtorno de ansiedade, visto que você estava em um cativeiro emocional, que você trazia uma história até aquele momento e de repente você falar, não, eu posso mudar essa história e as pessoas precisam ouvir essa história. Como é que foi isso para você? Primeiro, só para deixar um pouco claro que não leu o livro ainda, eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade, depressão, me descobri, né, me vi em uma dependência emocional e fui diagnosticada também com bipolaridade, transtorno bipolar. E isso aos 37 anos. 80% dos casos de bipolaridade é genético. Ou seja, quando me perguntam, né, o que você sentiu, de verdade eu senti alívio. É como se eu tivesse dar nome aos bois, vamos falar assim numa linguagem mais popular. Eu dei um nome aos bois. Tudo que eu sentia, que às vezes eu não me encaixava, estava estranha, tinha um nome, tinha medicamento para aquilo. Aí você fala, é isso. É isso. Foi assim com você, Jaque, no burnout? Foi. Quando você falou assim, cheguei no meu limite, cheguei no meu extremo. Porque até então a culpa era, tipo assim, minha, somente minha, Você sou sentia isso eu, também? pronto, acabou. Eu me sentia deslocada e fora, era meio fora da caixinha. Eu não combinava com o ambiente da minha casa, eu não combinava, parece que eu sempre estava fora do negócio. Então, assim, quando ele falou, ó, depois eu entrei com o psiquiatra por conta do transtorno de ansiedade, e ele só foi me dar, tanto que isso é tão sério, que a gente não vê que um bipolar é um bipolar na primeira consulta, né? Depois do tratamento, com o tratamento, ele foi vendo, Josi, você é bipolar, por isso que você age assim, dessa forma e dessa, por isso que agora você tá assim, e daqui a pouco você vai estar assim. E acontecia exatamente como ele falava. E assim, e quando eu olho para trás, engraçado, porque até esse momento, mesmo com o diagnóstico, eu vivo muito bem, aquela situação toda, eu tô super bem, eu não vejo que eu tenho problema. Eu dou as crises pontuais, mas eu não vejo, gente, tá tudo normal, não tem nada aqui. Mas aí quando eu olho para trás hoje, eu falo assim, eu tava fazendo uma miscelânea. Eu tava fazendo uma bagunça. Só que para mim tava tudo ok. Aquela bagunça era permitida. Uma bagunça que eu falo assim, de conviver com o outro, de fazer amizades rápido, de falar da minha vida rápido. Era tudo muito rápido, sabe? Então, assim, hoje eu olho para trás, eu consigo me ver doente. Isso é muito interessante. Porque se eu consigo me ver doente quando eu passei, então hoje, se acontecer de novo, assim, peraí, tá acontecendo igual aquela vez.
Então eu já consigo ter um olharzinho mais um pouquinho diferente de mim. E isso é muito interessante porque isso é a quebra de um padrão comportamental. Sim, Você quebra o padrão, porque você reconhece toma o padrão. isso, reconhece o padrão, porque você toma consciência de quem você é, de onde você está, de como você está se comportando, a fim de que isso não se repita. Então, o que é o autoconhecimento, assim, para você? Você falou um pouco, né, no episódio sobre o burnout, como que você chegou a esse autoconhecimento, a entender que você estava no limite, e assim, como é que isso funciona dentro dessa dinâmica para vocês? Como que isso traz, assim, uma resposta para não voltar, para não repetir o comportamento e para que isso seja pontual, assertivo, direcionado nos próximos resultados que se esperam? eu acho que não dá pra falar. O meu, infelizmente, não tem cura, né? Eu tenho que tomar medicação. E isso até é interessante, porque, né, como você vai E tá tomar... tudo bem, né, Joyce? E tá tudo bem. Mas para as pessoas, às vezes, é difícil. Não, se Deus quiser, você vai parar de tomar o remédio. Não, eu não tenho que parar de tomar remédio, né? Eu não vou parar de tomar remédio para testar, para ver se eu vou ficar boa, porque eu não quero passar pelo que eu passei. Então, meu remédio é meu remédio. Se tiver que, só se o psiquiatra falar, ó, pode suspender, eu suspendo. Mas se não, é continuar remédio, continuar tomando. Mas a questão toda, eu acho que como eu vou olhar para o que eu passei. Chega um momento, chega um momento que a gente fica assim, ou a gente fica olhando para trás, perdida mesmo, porque a gente fica perdida. O que eu faço com isso tudo aqui? Eu levo para frente como eu deixo isso me consumir, eu vou deixar isso, levar isso como coitada, porque, né, eu sou bipolar, eu tenho as minhas limitações, né, então eu vou levar isso pro resto da vida como coitada. Ou, sim, eu sou bipolar, Mas eu tenho recursos para sair desse lugar. eu tenho as minhas medicações, eu sei como eu posso viver, eu sei que eu não posso passar noites em claro, eu sei que eu não posso isso, que eu não posso aquilo. E a partir do que eu sei, o que eu vou fazer agora? Então eu acho que aí é um ponto muito bacana. Quando eu cheguei nesse momento foi, o que eu vou fazer com todas essas informações? Eu acho que era muito desumano. Eu que já trabalhava com criança, eu que já trabalhava com gente, guardar isso só pra mim. Entendeu? E talvez o livro venha, talvez não, a ideia do livro é justamente essa. É contar, não é me expor. Igual eu já falei isso, a Josi aí é só um detalhe, é só uma persona. Pois eu poderia ter colocado Maria, eu poderia ter colocado João, eu decidi colocar o meu nome. Porque eu não tenho vergonha do que eu passei. Essa história é minha. Eu só estou aqui hoje por conta da minha história. Então, e aí a gente entra naquela frase que eu sempre digo: a sua história não te define. O que te define é a decisão em fazer diferente. Não é isso, Josi? A gente conversou muito sobre isso. 5 minutos ruim. Todos. Nós podemos colocar assim. Eu posso ter 5 minutos da vida ruim. E é ruim mesmo, aquela coisa que te pesa. Mas eu posso ter 5 minutos e levar esses 5 minutos pro resto da vida como, nossa, eu passei por aquilo e aquilo foi ruim, e martirizar, né? Mas também eu falei assim, eu vivi 2 anos e meio. Falei assim, eu não vou deixar que 2 anos e meio defina o resto da minha vida. Eu acho injusto, é injusto comigo. Então, não, vamos pra cima. Vamos fazer diferente, vamos mudar. Se não, né, se eu não posso mais ser professora, vou ver mais o que eu posso ser. E vamos movimentar. Porque eu acho que isso é viver, né? Imagina ficar agora sentada em frente a uma televisão, chorando, amargurada, porque eu não posso. Não, eu posso ainda. Eu posso muita coisa. Né? Eu acho que isso que é o mais legal de estar viva. Que bacana, gente. Que papo gostoso. Eu não sei quanto tempo nós vamos ficar aqui hoje, mas eu ficaria aqui para o resto do nosso dia gravando. O que você acha sobre o livro e sobre todo esse posicionamento de assumir quem você é, o que você é e como você é? Né? A Josi, assim, gerou muita conexão aqui, viu, Josi? Porque, assim, eu posso falar muito, não, senão eu choro de novo. Então, o que acontece? Uma da frase dela, na capa, né? Que este livro é um grito de libertação para quem já se sentiu prisioneira da própria mente. E como eu tive burnout, é uma prisão, né? Porque a gente está no lugar de vitimismo, né? E a gente precisa se movimentar para a gente conseguir sair disso. E foi exatamente o que você fez. Você começou a se movimentar. Eu acho que o ponto principal é você se ver naquele lugar.
Enquanto você não conseguir se enxergar, você olhar para si e falar, eu não quero isso, isso não tá legal, você não sai de lugar nenhum. Acho que o primeiro passo para uma mulher, para uma pessoa, que a gente fala para mulheres principalmente, né? Mas para um ser humano, conseguir sair do ponto A e ir para o ponto B, onde eu estou e o que eu estou fazendo aqui. Poderia chamar de consciência? Porque dentro da terapia integrativa e comportamental, eu trabalho muito o nível de consciência. E muitas mulheres não têm consciência do lugar onde elas estão. Estão no cativeiro, estão presas, estão vivenciando essa dor, mas elas estão rodando em ciclos, repetindo padrões, repetindo padrões, repetindo padrões, e não saem daquele lugar por medo, por ausência de coragem, porque vocês dois, para mim, são exemplos firmes mesmo, assertivos, né? 2 exemplos de assertividade da coragem, porque coragem, mulher, é você equilibrar razão e emoção e tomar a decisão que precisa ser tomada. E aonde você quer chegar dessa forma? Eu brigava muito, a minha psicóloga, ela falava muito comigo, e as pessoas também, em geral, você tem muito potencial. E às vezes eu não gostava dessa palavra, potencial. Porque meio que te rotula, né? Te coloca, às vezes, um pouco maior do que... Um pouco maior, não do que você seja, mas te coloca, às vezes, num pedestalzinho que você não quer estar. Talvez na hora, se você fale, né, nossa, mas a pessoa tinha depositado tanta expectativa. Aí entra a culpa. Tanta expectativa. Eu falei assim, mas como é que pode? Aí eu falei assim, não fala que eu tenho potencial. Deixa eu ir. E se der certo, deu. E se não der também, fazer o quê? Não deu. Mas que eu vou tentar, mas não fala que eu tenho potencial, não. Mas brincando, né? Mas isso chega a ser uma brincadeira que gera transtornos, que gera desconforto. Nem transtornos, talvez, mas desconforto na outra pessoa. E no livro, assim, você fala também que a gente não precisa de ninguém pra se sentir inteira, né? E uma das coisas que a rede de apoio, ela te ajuda a você sair, a você dar o primeiro passo às vezes, mas para você continuar, é você com você. É você. E a luta é sua. Outra frase que eu amei aqui, gente. Não, esse livro tá nó. É nó. Você não precisa de ninguém para ser completa. Você já é inteira. Só precisa se lembrar disso. Gente, incrível, amei. Incrível. Não à toa que é best-seller. Só que aí, o que me deixa mais impressionada com essa conversa, com o patrocínio dos Estúdios Bunny. Se você está gostando dessa nossa conversa, já quero te convidar a programar o seu podcast. Converse com a Jaqueline Bosa, Ítalo, Bunny, e venha você também participar desse ambiente tão gostoso. Eles estão ali atrás. Gente, obrigada por vocês estarem aí. E olha, eu vou te falar, tá? Eles escutam essa conversa e depois falam, meu Deus, como é que vocês conversam sobre isso? Por quê? Porque é um assunto do universo feminino. Muitas mulheres estão escondidas atrás do vitimismo, da culpa, da agressividade, porque estão vivenciando as dores de um cativeiro emocional, que começa lá na infância, né, doutora, né? Terapeuta TRG, ela sabe muito bem disso. Traumas que foram vivenciados, uma vida que foi desdeixada por conta das dores emocionais, da rejeição, do abandono, da traição, tudo aquilo que a gente viu, ouviu, as informações neurais que chegam até nós nesse momento que a gente explode, que a gente libera esse trauma. E aí essas mulheres fingem que não tem nada acontecendo. Quando elas chegam na terapia, é incrível o poder de transformação. Por quê? Porque elas não estão se enxergando. E eu acredito muito que foi aí que você se enxergou. Vamos para o próximo bloco, um oferecimento Estúdios Bunny. Bem, como todas nós sabemos, quem entra sai. Então você entrou no cativeiro emocional, se viu nessa situação, conflituosamente você se desesperou e de repente você disse, não, preciso olhar para mim. E é desse lugar que eu preciso sair. Quando você tomou essa decisão, o que você enxergou lá na frente? Conta para nós. Essa pergunta é porque podia ter um dia, uma hora, uma data, né? Foi um processo, né? É um processo, é um processo. Não tem como eu te falar como aconteceu. O que eu posso te falar é que eu precisei que acontecesse. Okay. Eu fiz acontecer. Okay. Então, era questão de sobrevivência. Ou eu continuava do jeito que eu estava, e literalmente, hoje eu não poderia estar aqui mais, porque do jeito que as coisas estavam andando, não estava caminhando para isso, cada vez mais perto, ou eu levantava. Então eu decidi viver. Eu acho que foi ou você vive ou você morre, literalmente. Eu decidi viver. Houve um motivo, houve um fato,
houve um movimento para que essa consciência viesse, porque muitas mulheres se entregam. O fato é que muitas mulheres se entregam ao cativeiro emocional. E aí morrem mesmo, literalmente, de depressão. O transtorno de ansiedade gera taquicardia, pressão alta, gastrite. E aí a pessoa sofre até morrer, né? Literalmente, como você disse. A própria bipolaridade, né? E outras tem uma decidem. definição bem interessante da bipolaridade que eu conseguia ver na pele, viver na pele. Foi isso. Tem doenças que matam. Sim. A bipolaridade é a gente que quer morrer. E faz tudo para isso acontecer. E planeja. É uma coisa assim, extra, sei lá. Eu não sei como que eu falo interessante porque a mente humana ela é realmente interessante, mas como é perigoso, né? Imagina uma pessoa sem tratamento. Quantas pessoas hoje, né, suicidam e às vezes a gente não sabe o motivo e talvez tinha um motivo, né? Tinha um motivo, a pessoa estava doente, e às vezes a gente julga, né? Eu sou muito... eu não consigo julgar. Eu decidi viver. Eu acho que hoje eu olho para minha filha, ela tem 11 anos, eu já falei, mas quando eu olho para trás eu não consigo ver a minha filha 2 anos e meio, eu vivendo com a minha filha 2 anos e meio. Eu não via meus sobrinhos, né? Então quando eu olho hoje, eu brincando com a minha filha, dando um pouco mais de atenção para ela, eu falei assim, gente, olha o que eu perdi, o que eu tava perdendo, né? E eu não vou falar assim que eu acho que ela foi um dos meus porquês para me levantar. Ela, primeiro eu, depois ela. Porque se eu não estiver bem, continua, né? se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar dela, né? É a vida que continua, né, através de você, aquilo que a gente conversa muito sobre o nosso feminino. A nossa vida, ela vem pós a mulher, né? Tudo aquilo que a gente gera, que a gente traz. E assim, além de nós, os nossos filhos, né? Eles são incríveis para a nossa vida, né? Um pedacinho da gente ali vivendo que nós somos. E quando eu falo que primeiro eu me levantei por mim, não as pessoas têm a ideia de egoísmo, mas é isso que define a minha trajetória. É eu olhar para mim primeiro. O que é a Josi? O que eu quero? Como eu quero? Onde eu quero ir? Com quem eu quero estar nessa jornada? Então, aí sim, olhei para mim, saí, e aí eu carrego que os meus vêm comigo, né? Quem quer vir, vem, né? Os meus vêm comigo. Então, assim, primeiro foi por mim mesma, porque senão eu não ia estar aqui. E uma coisa muito interessante, eu não posso deixar de fazer essa pergunta para a Josi, é algo que eu tenho sempre... o Jaque batido na tecla, e é uma das coisas que nós falaremos, né, nos nossos próximos dias, porque nós estamos aí lançando novamente o evento do Só Pra Elas, e a gente não pode deixar de falar sobre espiritualidade. Uma das nossas convidadas vai falar sobre ciência e espiritualidade aqui, né? O nosso evento vai ter uma parte só de espiritualidade, mas o que eu queria saber de você, como foi para você esse lado da espiritualidade? Como que foi esse movimento seu com esse pedacinho de Deus que habita em você? Eu não enxerguei ele. 2 anos e meio eu não enxerguei. Porque eu brigava, eu gritava, cadê você? Cadê você que não me ajuda? Eu não tô enxergando. Né? Então eu não tinha. E as pessoas em volta, né? Isso é falta de Deus. Não é a falta dele. Eu acho que a gente pede. Ignorância. A gente pede tanto, mas a gente não consegue. A dor é maior do que. A gente não consegue ver. Né? Então, hoje, quando eu olho pra trás, eu falo assim, gente, Deus estava lá o tempo inteiro, dando força pra minha mãe, pro meu pai, né? Ajudando a minha filha. Pessoas, né? As pessoas que cuidaram de mim, né? Era Deus que estava dando suporte o tempo inteiro. Então, hoje eu tenho essa visão. Mas é triste quando a gente escuta, nossa, a pessoa tá assim, tá com isso, tá com aquilo. Quando é engraçado, quando a doença ela pode ser vista ou ela é palpável, a ciência cura. Mas quando ela é abstrata, né? Porque a mente é abstrato, você não tem que dar conta disso. Agora, quando a mente, tudo tá na mente, aí é culpa de Deus, é a falta de Deus. Então, quando me falava isso, eu ficava apavorada. E às vezes eu não tinha resposta para dar, porque a gente realmente não estava vendo ele. Hoje não. Hoje eu tenho resposta. Hoje eu consigo provar. Não, eu pedi, eu ajoelhei, eu pedi muito. E ele estava lá. Só que eu não estava enxergando. Então não é a falta dele. Literalmente não é a falta dele. Mas foi o excesso de dor. O excesso de dor não me deixou ver ele como eu queria ver. Eu acho que essa é a diferença também. Ele estava, mas eu queria ver ele de uma outra forma. Eu queria que ele me levantasse da cama. Eu queria que ele não aconteceu do jeito que eu queria. Mas aconteceu do jeito que ele achou que deveria acontecer. E hoje quem é a Josi? Hoje. Essa pergunta é muito interessante, sabe? Eu acho que poucas pessoas conseguem responder essa pergunta. Porque quando uma pergunta para uma mulher quem é a Josi, ou pergunta para uma mulher quem é você, a pessoa fala a profissão, fala o cargo de mãe, fala o cargo de esposa. A função. E esquece de falar. A terapeuta, a escritora, a
Hoje, E aí? hoje eu sou mulher. Eu sou mulher. Eu sou forte porque, não por necessidade, mas pela minha essência mesmo, eu sou forte. E eu sou feminina também. Eu quero ser feminina, não quero ter um rótulo de mulher que consegue grandes coisas sozinha e aquela... Não. Eu sou feminina, eu preciso de ajuda. Eu preciso muito de ajuda. E eu quero ser essa mulher leve, sem peso, sem culpa e com as minhas responsabilidades, sabe? Mas essa é a Josi. Quero fazer uma pergunta intimista agora. E o amor? A vida se abre novamente quando se sai desse cativeiro e consegue ter uma nova visão sobre o amor. Você já passou por 2 amores, eu já passei por 2 amores. Como que é isso? Porque no livro, eu até me emociono, né? Porque, assim, vai dar choro. O livro, ele fala exatamente sobre isso. São 3 tipos de amores, né? É. E aí, quando você encontra o amor próprio, que você sai do cativeiro, você encontra um amor para a vida. Como é que é isso? Primeiro, quando eu falo de amor próprio, eu não falo de viver sozinha. E isso a gente tem que ter uma ideia muito clara disso. Porque senão você acha muito forte, né? Independente demais. Não são seres interdependentes, né? Eu só digo assim que eu tenho um amor próprio. Eu sei os meus limites, eu me conheço. E eu me conheço o suficiente para poder saber lidar com o outro. Que eu acho que a questão toda é essa. Não é saber lidar, é saber dos meus potenciais, de mim, claro. Mas principalmente saber lidar com o outro. Então, e trazer esse outro para minha vida. Mas espera aí, vamos conversar. Até onde você pode chegar na minha vida? Até onde as suas qualidades vão ser bem-vindas e os seus defeitos vão ser toleráveis. Então, assim, hoje, quando eu falo de relacionamento, amor, amizade, o que chegar na minha vida... dinheiro, né? A gente precisa colocar tudo, né, nesse pacote. O que chegar na minha vida, a primeira coisa que eu falo que às vezes até erro nisso, eu dou à pessoa o conhecimento de mim. Eu despejo. Eu sou eu. Verdadeira... Mas se eu não estou recebendo em troca, eu me retiro. Eu acho que é a coisa mais inteligente de se fazer. Então, assim, hoje, questão de relacionamento homem e mulher, eu acho que a gente tem que ficar aberta para situações. Mas atenta também. Porque não é qualquer pessoa hoje que vai que vai tirar minha paz. Não é qualquer pessoa hoje que vai chegar em mim e falar, ei, Josi, com meia dúzia de palavras, e vai me comprar. Parabéns. E vai me ganhar, entende? Então, talvez a gente fica mais seletiva e talvez seletiva seja... Gente, viver na sociedade sendo mulher é complicadíssimo. Porque se você seleciona, você está selecionando demais. Você está querendo demais. Isso no relacionamento amoroso, né? Sim, sim. Okay. E na questão da amizade também, hoje eu prefiro ter menos. Hoje eu tenho qualidade e não tenho quantidade. Muito bom. Então, assim, eu prefiro ter menos pessoas ao meu redor. Mas ter pessoas que eu sei que se o meu carro estragar meia-noite, eu vou ter para quem ligar. Muito bom. Então, assim, mas sim... É muito difícil esse movimento de você escolher alguém para estar perto de você. Depois que você consegue entender qual que é o seu valor, qual que é o seu limite, quem é você, é muito complicado. E aí, quando você faz isso, né, quando nós fazemos isso, quando você se posiciona, porque a palavra é posicionamento. Depois que você se conhece, que você se cura dessa dor, que você se liberta desse cativeiro emocional, você gera um posicionamento. E o seu posicionamento afasta pessoas. Você não precisa nem selecionar, né? Você fala, você seleciona? Sim, a gente seleciona. Por quê? Porque para não repetir padrões de comportamento, a gente já conhece o que pode acontecer, então a gente se afasta. Mas, de forma, à medida que você vai se posicionando, que você traz essa Josi, essa Jaque, essa Simone, a mulher que nós somos, com as nossas fragilidades e com as nossas potencialidades, a gente começa a ver que as pessoas se afastam. E eu vou te falar, Isso vai sendo possível porque a gente vai criando essa rede de apoio sustentável. Não é uma amizade que quer o interesse no seu negócio, na sua vida, no seu dinheiro, na sua mesa. Não, são amigos de fato que você pode contar. Né? São relacionamentos amorosos que vão te sustentar. São filhos que vão olhar para você e vão te admirar. E aí a gente começa a ver a dinâmica da vida de forma diferente. E o mais interessante, gente, porque vocês estão falando aqui, minha cabeça já tá lá no marketing, né? Isso é posicionamento do marketing também. Que a pessoa que vai te procurar lá no Instagram vai ver aquilo que você tá falando, como você tá se posicionando, e você vai gerando conexão e atraindo. Isso aí. As pessoas não conseguem entender que posicionamento não é uma roupinha, um brinquinho. Posicionamento é quando quem você é.
É quando você mostra a sua essência e através da sua essência, já com clareza, igual você tá hoje, com clareza, com objetividade, mostrando nas redes sociais, você vai atrair quem gera conexão. É exatamente isso, na amizade, sabe? Isso na vida, né, Isso é Jaque? tudo. Isso Se na você vida. não Uma situação tem que é bem clareza. interessante. Eu já tá escrito aí, quem olhar minhas redes sociais mais a fundo vai ver também, né? Que eu já falo que eu sou bipolar e eu não tenho vergonha disso. Mas aí teve uma pessoa que me perguntou: você tá pronta para um relacionamento? Eu falei assim, eu tô, mas será que a pessoa tá pronta para viver um relacionamento comigo? É isso aí. E aí a pessoa ainda continua. Você tem que falar pra pessoa aos poucos, porque senão você pode assustar. Ou seja, olha a complexidade da situação. De você assumir quem você é, né? Eu não É posso como falar pra uma pessoa que eu sou bipolar, porque senão eles vão achar que eu sou doida. Não, gente, eu não sou doida. Deixo claro. É o seguinte, existe um transtorno, né? Como existe a depressão, como existe o transtorno de ansiedade, como existe o burnout, existe um transtorno de bipolaridade. E tá tudo bem, né, Josi? A gente precisa fazer, não, tá tudo bem. E aí a pessoa falou assim, então você fala aos poucos. Tipo assim, pra não assustar. Ah, não. Eu falei assim, gente, mas não tem como, tá escrito no livro. Não tá escancarado já. Assim, Já é best-seller. E eu vou te falar, e depois disso tudo, eu fiquei um pouco retraída. Eu fiquei pensativa com isso. Falei assim, gente, mas será que, de fato, eu vou espantar alguém quando eu falo que eu sou bipolar? Eu fiquei um pouco pensativa Receosa, com isso. né? Sim. Depois eu falei assim, não, sou assim, essa sou eu. Se a pessoa se conectar com você, você pode ter certeza que isso é o de menos. Não, e hoje eu não tenho esse medo, não. Não tenho esse medo, não. Mas eu achei interessante a visão. Fala aos poucos, pra não assustar. Diante desse assunto que tem pano pra manga, um oferecimento Estúdios Bunny, você que ainda não fez o seu podcast, você que ainda não tirou suas fotos de 2026 com a sua família profissionalmente, pro seu posicionamento de vida, venha para os Estúdios Bunny, eles estão aguardando você. Vamos para o quadro Fato ou Fake? Josi Lima. É fácil passar pelo cativeiro emocional? Não. Fato ou fake? É fake. É verdade, assim, é muito difícil. É muito difícil você estar, é muito difícil você vivenciar, é muito difícil você sair, é muito difícil você pedir ajuda, é muito difícil. Então, assim, eu não gosto dessa ideia de facilitar isso. Tanto a parte ruim, tanto a parte do aprendizado. As duas. É difícil. E tem que querer. Você tem que escolher o seu difícil, né? Porque sim, tudo é difícil, né? Viver nele também é difícil. Então, assim, sair também é difícil. Mas é possível. Mas nossa, super. Ok. Super. Fato ou fake? Dependência emocional mata. É fato. Mata você, mata sua essência, mata seu corpo, mata quem você queria ser, mata. Infelizmente. Fato ou fake? Eu consigo sozinha. Super fake. Fatídico, como diz minha amiga Jaqueline. Eu falo fato fatídico. Fatídico. Gente, não dá sozinha. Sozinha a gente não consegue. Não consegue. E quando eu falo sozinha, eu vou repetir de novo, toma cuidado para quem você chama para perto de você para pedir apoio, para pedir ajuda. Né? A gente não consegue sozinho, e às vezes sozinho também não significa só. Às vezes a gente está perto de pessoas e a gente continua sozinho. Porque a informação que o outro dá pra gente, a ajuda que o outro dá pra gente, não é necessário pra gente sair daquela zona que a gente está, daquele ambiente, né? Daquela situação. Então, é fake. Ela tem uma palestra com um tema especialíssimo. Esse é uma parte de exceção para você dentro do nosso podcast, do nosso pod Só para Elas, porque eu quero que você fale um pouquinho sobre essa palestra antes de você deixar aquele recadinho do pod Só para Elas. Bom, a minha palestra, ela fala basicamente, acho que a gente deu até uma pincelada aqui, né, na nossa conversa sobre o assunto da palestra, mas o desfecho, a ideia principal da palestra é falar que a gente pode. Que a gente pode sair da situação que a gente está, que a mulher consegue, que a mulher tem capacidade para isso. Ela só precisa se conhecer, se amar, se respeitar, que ela consegue sair de qualquer situação. Basta ela querer. Muito bom! E você que ainda não segue o nosso canal, ativa o seu sininho, dá o seu like, vem com a gente porque tem novidades no nosso pod Só para Elas. Jaqueline Bosa, como você está se sentindo depois dessa conversa linda?
Ai, inspirada, né? Aqui, assim, a cada podcast eu fico mais inspirada ainda, porque são cada histórias, né? Sejam bem-vindas sempre que vocês quiserem Só vir. inspiração. É só avisar que a gente volta com essa conversa. Compartilhem esse podcast. E se você está dentro de um cativeiro emocional, eu te convido a aprender com a Josi Lima dentro do livro e nas redes sociais. Deixa pra gente o seu arroba, por favor. @_Joselaine Lima. Lá vai ter o meu trabalho, lá vocês podem acompanhar todo o processo. Até o processo também de vida, né? Dessa construção minha. Porque, engraçado, eu fui para as redes sociais quando eu estava no auge da mania. Então eu comecei a falar, no auge da mania. Então ali você consegue ver a minha evolução, a minha transformação. Quem olhar lá vai conseguir enxergar isso. Muito obrigada pela sua participação. Antes disso, vamos para o Pode Só Pra Elas. Josi Lima, o que pode só para elas? Elas podem sair do cativeiro emocional. Elas podem sair do momento que elas não querem. Elas podem sair de um relacionamento que não é mais desejado. Elas podem sair do trabalho que já não faz mais sentido. Elas podem. Eu acho que elas podem muito. Só que ainda não entenderam. Ou às vezes, não é que não entenderam, mas talvez ainda não conseguiram se enxergar da maneira que precisa ser enxergada. Então, elas podem. Elas podem. Muito obrigada pela sua audiência. Josi, que prazer de novo tê-la aqui conosco. Né? Fomos lá no lançamento do livro, estamos aí te acompanhando nessa evolução das redes sociais. Quero dizer que você é maravilhosa. Mais uma vez, vou reforçar. Não vou falar que você tem potencial, porque não é essa frase, mas mulher, você vai longe. E Jaque, é legal a gente ver essa evolução, né? Eu fico muito feliz por isso. Muito obrigada, tá, minha querida, pela sua participação aqui com a gente. Mais uma vez, minha amiga, obrigada por estar ao meu lado nesse pod. A gente volta daqui a pouco. E você que está aí na nossa audiência, você que faz parte do nosso podcast, você que quer vir participar, que também tem uma vida, que também tem uma história, que também tem um tema para o Elas, nos procurem e nós estamos te esperando. Beijo, obrigada!